Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Journal Club. Hoje a gente vai discutir o Bulge Trial e quem vai fazer a apresentação vai ser o Ayrton, que é R3 de Medicina de Emergência da Secretaria Municipal de Saúde. Ayrton, seja bem-vindo. Obrigado aí pela disposição. Pode começar a apresentação quando você quiser. Fica à vontade. Perfeito. Obrigado, doutor. Eu fui encarregado aqui no terceiro encontro do Journal Club de falar do Bulge Trial. Mas antes da gente falar do Bulge Trial, Ayrton, tá um pouquinho ruim o áudio. deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Só um segundinho. Beleza, estão me ouvindo agora? Sim, agora tá melhor. Beleza. Bom, então eu fiquei encarregado aqui do terceiro Journal Club de falar um pouquinho sobre o Bulge Trial. Mas antes da gente falar sobre o Bulge Trial, o Dr. Felício passou para a gente olhar também o artigo de um artigo prévio ao Bulge Trial, que é o BIM. Vocês vão ver que o título dele é muito semelhante ao Bulge Trial, né? Até porque foi o mesmo autor dos dois artigos, tá? Bom, o Bean Trial, ele veio com um questionamento bem interessante também, que era, o uso do Bulge, ele vai aumentar a taxa de sucesso em primeira tentativa de intubação nos pacientes com preditores de via aérea difícil? Então, ele vai fazer essa análise exclusiva como um dispositivo de assistência para o procedimento da intubação, se ele auxiliaria nesse sucesso da primeira passagem. Não vou me estender muito aqui no BIM, porque a gente vai falar um pouco mais no BUJ, tá? Mas ele acabou, nesse período do estudo do BIM, ele conseguiu randomizar 753 pacientes, em que 380 tinham preditores de via aérea difícil. Desse, ele randomizou 198 para o grupo com o uso do BUJ e 182 para o grupo do uso com estilete. O que ele viu ali nos desfechos primários desse estudo? Que o principal fator para a taxa de sucesso ser mais alta foi o uso do BUJ. Então, dos 198 pacientes com preditores de via aérea difícil e que foram utilizados o BUJ na intubação, na primeira tentativa, 191 tiveram sucesso na primeira tentativa. Comparado com o uso do estilete, que é o nosso fio guia, aqui no contexto brasileiro, foi 82%. Então, é uma variação muito grande, muito positiva, muito expressiva, favorecendo o uso do Buji para esses pacientes, principalmente com via aérea difícil. Só que como ele coletou dados também de outros pacientes com via aérea, a princípio sem nenhum preditor de via aérea difícil, ele também fez essa análise nos desfechos secundários. E ele viu que, na verdade, esse número era até maior, de 98% de taxa de sucesso com o uso do Buji em primeira tentativa no procedimento de intubação, contra 87% no grupo com o uso do fio guia mais o tubo endotraqueal. Bom, mas se a gente pega um estudo que tem resultados muito expressivos, por exemplo, o do BIM, que representou que 98% dos pacientes eram intubados na primeira tentativa, algo que não condizia com estudos observacionais prévios sobre o procedimento de intubação, a gente tem que analisar esse estudo com um pouco mais de calma. Analisar principalmente se existe algum viés metodológico e se existe uma aplicabilidade generalizada. E é isso que ele traz também nas limitações e nos resultados dele quando ele vai fazer a análise. Que o estudo BIM, por mais que tenha sido um ensaio clínico randomizado, com um N considerável, ele foi realizado em um centro único. E nesse centro em específico, a maioria dos operadores que estavam realizando a intubação, eles já tinham uma preferência e uma experiência prévia com o uso do Bush. Não foi descrito exatamente qual era essa experiência, diferente do Buji Trial, que a gente vai ver mais para frente, de quantas intubações foram realizadas previamente com o uso do Buji, ou a experiência própria do operador que estava realizando a intubação, mas ele deixa isso descrito de uma forma mais vaga. Então a gente sabe que deve ter alguma coisa por trás ali. Além disso, ele não definiu exatamente quais eram esses preditores de viária difícil. Ele descreve, mas ele não cita com uma grande caracterização todos os preditores possíveis, algo que é diferente do Bulge Trial, em que, na verdade, ele já tinha esses descritores bem
estabelecidos previamente à análise. Ou seja, no BIM, o operador definia se era uma via aérea difícil ou não, e isso poderia variar de acordo com o operador, e no Budget Trial, na verdade, esses marcadores estavam bem estabelecidos. Além de que, diferente da nossa realidade, em que a gente acaba reutilizando o Buge muitas vezes, e às vezes ele acaba perdendo aquele formato característico dele, que na verdade deveria ser reto, com a ponta de couder numa angulação entre 15 e 35 graus, que seria para facilitar a inserção dentro da glote. Então, o Buge de uso único foi implementado nesse estudo e isso também interfere nos resultados deles. Então, 3 anos depois desse primeiro estudo do BIM, em 2021, a gente acabou ganhando uma nova evidência, que é o Budget Trial. O Budget Trial, que eu falei anteriormente, ele foi realizado pelo mesmo autor principal, que é o Brian Driver. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre qual a importância da gente analisar e a importância da gente entender o uso do Budget e de dispositivos que auxiliam no processo de intubação. A estatística americana informa que 1,6 milhões de intubações ao ano ocorrem no departamento de emergência e em setores críticos, né, principalmente unidade de terapia intensiva. E estudos observacionais prévios já determinaram que 20% apresentam falha na primeira tentativa. E essa falha está associada a riscos de eventos adversos. Intubação esofágica, trauma glótico, trauma de traqueia, pneumotórax, além de alterações hemodinâmicas e até parada cardiorrespiratória. Então, o uso de dispositivos ele foi pensado exatamente para facilitar esse processo de intubação, porque já é descrito que eles vão aumentar a chance da nossa chance de intubação ser bem sucedida. Então, a hipótese que ele quis testar aqui no Budge Trial foi se o uso do Budge vai aumentar a incidência de sucesso, ou seja, a taxa de sucesso da intubação traqueal na primeira tentativa, comparado ao uso do estilete. E aqui, numa análise exploratória secundária, ele vai determinar se os pacientes com via aérea difícil, que agora também são mais bem estabelecidas nesse estudo, vão ser beneficiados pelo uso do Budge ou não. Bom, esse estudo foi um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, não cego, impossível de cegar totalmente esse estudo. Foi conduzido em 15 sítios de estudo. 7 eram departamentos de emergência e 8 unidades de terapia intensiva. O período de inclusão foi de abril de 2019 a fevereiro de 2021, e uma pausa breve ali entre fevereiro de 2020 até agosto de 2020 por causa do Covid-19, da pandemia. Os critérios de inclusão foram adultos com necessidade de intubação traqueal, plano de indução com sedação, ou seja, os intubados sem sedação foram excluídos, uso de lâmina de laringoscopia de geometria padrão, ou seja, ele não usou geometria hiperangulada, podia ser direta ou vídeo, mas não podia ser hiperangulada. E os critérios de exclusão: gestantes, presidiários, necessidade imediata de intubação sem tempo para o paciente ser randomizado para um dos grupos, ou se o uso era recomendado ou contraindicado por um dispositivo ou outro, de acordo com o critério clínico do próprio operador. Todos os operadores receberam um treinamento prévio por meio de videoaulas pelo coordenador central do estudo, mas também receberam por cada coordenador de cada centro desses onde foi realizado o estudo, uma avaliação prática também. Um observador independente realizou a coleta de vários dados, então, sucesso na primeira tentativa de intubação, número de tentativas, tempo de intubação, entre indução e intubação, a saturação periférica durante a indução até 2 minutos após o período da intubação, o tipo do laringo utilizado, a classificação de Cormack-Lehane, enfim, diversas outras análises para serem extrapoladas depois na análise secundária. E qual era o desfecho primário? O que ele queria analisar? Era se a intubação era bem sucedida na primeira tentativa, ou seja, o que ele definia ainda como a primeira tentativa? Era a inserção única do laringoscópio e o Budge ou o tubo com estilete na traqueia do paciente. Se ele retirava o laringoscópio da boca do paciente, ele encerrava uma primeira tentativa e já considerava como uma falha. E daí depois ele faria análise para segundas ou mais tentativas. E o desfecho secundário analisado nesse estudo foi a incidência de hipoxemia severa, que ele determina com uma saturação periférica abaixo de 80% entre a indução anestésica do sedativo, o procedimento, até 2 minutos após a intubação. E outros desfechos ele acabou fazendo análise depois com todos os dados já coletados. Quais foram os resultados que ele chegou?
ele randomizou, ele elegeu para o estudo aproximadamente 1.500 pacientes, mas ele já excluiu alguns com os primeiros critérios de exclusão, chegando a 1.477. Depois ele acabou aplicando os outros critérios de exclusão, principalmente pacientes que apresentaram uma urgência imediata para intubação e acabaram não sendo randomizados, sendo chegado a um número ali de 1.106 pacientes que foram randomizados. Desse ficou praticamente um grupo bem homogêneo dos dois lados, 556 e 546, e que acabaram sendo 2 excluídos de cada grupo por eles constatarem posteriormente que eram prisioneiros. Bom, aqui ele fala basicamente, nessa primeira tabela, sobre as características individuais do paciente, né, dados epidemiológicos. O que é interessante, eu não vou me ater a todos os dados, mas o interessante é a gente olhar aqui sobre os preditores de via aérea difícil. Aqui, de acordo até com literatura prévia, a gente vê que aproximadamente 41, 43% dos pacientes apresentavam pelo menos mais de um preditor de via aérea difícil, que também condiz com um pouco do estudo BIM que ele aplicou previamente. Então, isso condiz já com, epidemiologicamente falando, a quantidade de pacientes que apresentam preditor de via aérea difícil para nós. Nas características do procedimento de intubação, nós vemos que a maioria dos operadores eram residentes, então foram realizados em centros de educação, basicamente, mas também tinham fellows e a minoria eram os chefes. E sobre o dispositivo utilizado para intubação, a gente vê um pouco diferente da nossa realidade aqui, que na verdade 75% das intubações realizadas por eles, tanto no independente de departamento de emergência quanto de UTI, foram utilizando videolaringoscópio de geometria padrão, algo que não é muito a nossa realidade aqui, que a gente acaba utilizando muito mais a laringoscopia direta para fazer os procedimentos. Bom, e de quais foram os desfechos primários que ele mostrou nesse estudo? O desfecho primário que ele queria ver era sucesso na primeira intubação, na primeira tentativa de intubação. E aqui, diferente do estudo do BIM, ele mostrou que, na verdade, não encontrou uma diferença significativa ou estatisticamente significativa entre o grupo que utilizou BUGE e o grupo que utilizou o fio-guia. Na verdade, são números bem próximos que já também condizem com estudos observacionais prévios. Na análise ali secundária, no desfecho secundário, e não apareceu aqui, mas no desfecho secundário, sobre a incidência de dessaturação grave, ou seja, saturação menor que 80, hipoxemia severa, ele também não encontrou uma diferença significativa entre o grupo que usou BUGE e o grupo que usou fio-guia. E na análise exploratória, que ele vê depois, sobre incidência de complicações, então, extubação esofágica, lesão de traqueia, glote, cavidade oral, estruturas torácicas, colapso hemodinâmico, até parada cardíaca e pneumotórax, também não encontrou uma diferença significativa entre os grupos. E, por fim, a única análise que ele encontrou que foi realmente significativa foi morte antes de 28 dias pós-procedimento. Isso ele encontrou que o grupo do BUGE, de alguma forma, teve menos mortes relacionadas ao procedimento comparado com o grupo de estilete. Mas aqui depois a gente vai entrar nesse detalhe, que talvez não seja uma análise necessariamente avaliada em relação ao procedimento, mas talvez há outros fatores que possam ter confundido esse dado. No material suplementar, tem alguns gráficos interessantes que eu acabei decidindo por trazer aqui também. Tá? O primeiro que eu achei bem interessante foi esse daqui, quando ele faz a análise por subgrupos nesse desfecho primário. A gente vê que, independente da localização, se era no departamento de emergência, UTI, se o diagnóstico primário era trauma, um paciente clínico, o tipo de laringoscopia utilizada, se foi direto ou vídeo, se tinha uma classificação de Cormack-Lehane de 1 ou de 2 a 4, ou seja, se era uma mais fácil de visualização ou uma de visualização mais difícil, se tinha preditores ou não de via aérea difícil, e a experiência prévia do intubador, nenhum desses fatores isoladamente favorece o uso do BUGE ou do estilete. Todos eles atravessam a linha de nulidade, então a gente vê que na média final ali, a gente até pode ter algo que favorece o uso do fio-guia, mas que na verdade estatisticamente não faz nenhuma diferença.
Outra análise interessante que ele não traz no BIM, mas que ele traz aqui no BUJ, são sobre as características dos operadores. A gente viu já que a maioria dos operadores eram residentes, ou num ambiente acadêmico até os fellows, né? Só que agora ele quantifica, né? Qual a quantidade média aproximada de intubações que o paciente, que o operador já tinha prévio. Então a gente tem que agora o corte que ele limitou nesse estudo foi 60. Então a gente vê que o interquartil, ou seja, os 50% da curva normal varia entre 35 e 100 e entre 40 e 100, entre o grupo Buge e o grupo estilete. Mas o uso prévio do uso do Buge, a mediana foi de 10 em ambos os grupos, com o interquartil variando entre 4 e 20 nos dois grupos. Então a gente vê que muitos deles provavelmente não utilizavam nenhum tipo de dispositivo para auxiliar na sua intubação. Então isso baliza um pouco mais para baixo, diferente do estudo do BIM, em que ele falava que a maioria dos operadores já tinha uma experiência prévia maior e preferência até pelo uso do BUGE do que por outros dispositivos para auxiliar na intubação. E o que foi realizada nos pacientes em que não foi atingida o sucesso na primeira tentativa de intubação. Aqui ele fala quais foram os motivos, né, que foram citados, então, visualização inadequada das cordas vocais, dificuldade de passagem do tubo, dificuldade de passagem do buge, esses foram os principais motivos. E o que eles foram realizados nas próximas tentativas foi, no grupo buge foi retornar ao uso do buge, mas 22% decidiram utilizar um estilete, um fio guia, para tentar auxiliar na sua passagem, e no grupo de estilete, 50% decidiu trocar do estilete para o buge, para ver se auxiliava também na taxa de sucesso. Só que também, sem diferença estatística visualizada desses subgrupos. Aqui, eu queria trazer esse gráfico também, que eu achei bem interessante no material suplementar, que ele quer mostrar o N de cada sítio de estudo, então, de cada departamento de emergência e de cada UTI, para ver se em cada setor diferente, o centro de estudo onde foi realizado esse estudo multicêntrico, se em cada um deles haveria diferença estatística. Por exemplo, no BIM a gente viu que um centro de estudo que tinha uma expertise maior, uma preferência maior pelo uso do Buge, o Buge foi realmente mais significativo. Aqui a gente vê que em apenas um lugar foi realmente favorecer o uso de um dispositivo sobre o outro. Só que aqui, na verdade, favoreceu o uso do fio guia com o tubo em vez do Buge. Só que quando a gente vê um N, é um N mais baixo, um N de 21 com o Buge e 18 com o estilete, então de 39 pacientes nesse período. Então a gente também tem uma dificuldade de avaliar esse dado isoladamente, né? Então a gente teria que olhar ele globalmente e a gente vê que ele até aparece favorecer um pouco mais o uso do estilete, do fio guia com o tubo, mas estatisticamente essa análise não se encontra muito significativa. Então o que ele traz de discussão para esse artigo? Pacientes adultos críticos que necessitam do procedimento, o uso do BUGE não aumentou a taxa de sucesso na intubação na primeira tentativa, diferentemente do estudo do BIM, mas a gente viu que o estudo do BIM ele tinha alguns vieses metodológicos importantes. Antes que era definido o BUGE como uma melhor alternativa para essas IPZs difíceis, mas agora a gente viu que o BUGE ele não tem um benefício claro em comparação com o uso de estilete. Isso também não variava de acordo com o tipo de laringoscopia, se era direta ou se era por vídeo, desde que fosse usada a geometria padrão. O que me pareceu mais interessante com esse estudo foi que a experiência e o treinamento prévio são o que parecem favorecer o sucesso na primeira tentativa, independente do dispositivo que for utilizado. Se for o uso do BUGE, que a gente viu no estudo do BIM, operadores mais experientes, mais familiarizados e que tinham preferências pelo BUGE, pareciam ser bem-sucedido. Mas quando a gente avalia globalmente para operadores que não têm uma experiência prévia a princípio com nenhum dos dois dispositivos e tem até um menor número de intubações, abaixo de 60, esse número não parece fazer diferença. O tempo entre a indução anestésica e a intubação foi 12 segundos maior no grupo do BUGE, quando foi bem sucedida. Isso muito provavelmente isso ocorre pelo próprio procedimento, em que a gente acaba passando o BUGE primeiro e a gente pede para um auxiliar passar o tubo por fora do nosso BUGE para a gente conseguir introduzir ele depois, sem a gente perder a visualização da via aérea. Então, esse provavelmente foi um tempo relacionado ao auxiliar desse operador para fazer o processo de intubação.
Lesões de via aérea, pneumotórax, foram vistos em ambos os grupos, e o risco de colapso cardiovascular periprocedimento e morte em 28 dias foi menor no grupo do Bush. Só que a gente não tem um efeito certo de como o Bush poderia causar esse tipo de alteração a longo prazo. Então, esse resultado muito provavelmente foi atribuído ao acaso. As limitações desse estudo foi que ele excluiu basicamente muitos pacientes, né, cerca de 300 pacientes em que precisavam de intubação imediata, excluiu pacientes que foram intubados com laringoscópio de lâmina hiperangulada, que são pacientes em que às vezes a gente já vê mais preditores de via aérea difícil, a gente antecipa que pode ter uma dificuldade de intubação na primeira tentativa, e a gente acaba utilizando desse tipo de laringoscópio para auxiliar nosso procedimento e ser mais bem sucedido no início. Os operadores, eles tinham uma experiência limitada no uso do Bush, então a gente acabou balizando todos os operadores para ter uma mesma quantidade de experiência com a utilização desses dispositivos, tanto o Bush quanto o fio guia, mas a gente vê que talvez em centros, de acordo com o estudo BIM, talvez centros em que a gente tivesse mais acostumados e já tivesse uma instrução mais prolongada sobre o uso do Bush, talvez a gente tivesse mais benefício. E a gente está avaliando apenas o sucesso na primeira tentativa de intubação. Aqui ele não entra em muitos detalhes em porcentagem de segunda, terceira, quarta tentativa de intubação, os dispositivos utilizados e qual é a taxa em relação a cada dispositivo utilizado. Então, a conclusão desse estudo, no final, é que o uso do BUG ele não aumenta a taxa de sucesso de intubação na primeira tentativa, comparado ao uso do fio-guia com o tubo endotraqueal de forma normal. Mas a gente já sabe de estudos prévios que o uso de dispositivos vai ser melhor do que o tubo sem nenhum dispositivo associado. E é isso. Boa, Ayrton, excelente apresentação. Gostei bastante. Eu tenho algumas perguntas, mas antes eu queria abrir. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Ayrton sobre o assunto? Vamos lá, pessoal. Então, beleza, eu vou fazer as perguntas. Vocês são muito tímidos, hein? Tem que começar a se soltar mais. Ayrton, primeiro, a primeira pergunta, eu queria que você comentasse qual, na sua opinião, qual que foi a principal diferença entre o BIM e o Bulge para os resultados terem sido diferentes. Eu acho que o principal fator que muda o resultado entre um e outro é talvez a experiência prévia dos operadores que estavam realizando o procedimento. Eu acho que uma falha ali grande, talvez, do BIM é ele não descrever para a gente o quão grande era essa experiência desses operadores na utilização do Bush. Eu até fiquei olhando ali para ver se aparecia aquela tabela parecida ali com o que tem do Bush Trial, de número de intubações, mas ele não mostra, a princípio, para a gente qual que é realmente essa definição de quantos tubos a pessoa já tinha previamente, anos de experiência ou intubações que ela utilizou o Bush. Eu acho que isso favorece provavelmente isoladamente aquele centro que tem mais treinamento, mais expertise, porque se os chefes eles já têm uma experiência maior com o uso do Bush, eles transmitem isso para os fellows, para os residentes, e isso acaba se transmitindo e se perpetuando. Então, acho que esse é um grande fator que realmente muda esse resultado. Porque se a gente olha o resultado do desfecho primário em si, tem uma taxa de sucesso de 98% em intubações, é muito milagroso, né? Quando a gente para pensar. É um número muito grande. Então, tem que ter alguma coisa, alguma mutreta ali por trás, talvez estatística também, para que faça o negócio funcionar, mas não tenho como saber exatamente porque a gente não tem esses dados descritos por eles, né? É, uma coisa que chama atenção nessa tabela que você está mostrando agora é a desproporção de chefe e residente intubando, né? E aí a gente pode até questionar, né? Será que foi que o resultado foi negativo, talvez, porque era mais residente intubando e não chefe? Mas aí eu questiono algumas coisas que seria interessante era graduar o residente, né? Se era o R1, R2, R3, se era o fellow, porque e considerando que o chefe ele entuba muito menos do que o residente, né? Então, hoje no plantão, se você for ver, quem vai entubar mais vai ser o R2, o R3, o R1 eu não diria, mas se eles tivessem feito essa diferenciação, talvez teria um impacto diferente na minha percepção, sabe? Mas eu não acho que se tivessem colocado mais
attending physicians mais chefes, eu não acho que mudaria algo no resultado. Eu acho que talvez o treinamento adequado com o Bulge tenha causado um impacto mesmo no BIM, diferente do Bulge Trial. Eu acho que o treinamento, a capacitação não deve ter sido adequada. Você falou que foi feito com vídeo, né? O treinamento deles, né? Talvez isso possa ter impactado negativamente no uso do Bulge, né? Minha percepção. Não sei É, se tem. ele descreve que foi feita em duas etapas, né? Aulas de vídeo explicando sobre o uso dos dispositivos, né? Tanto o Buji quanto o FieldGuia, mas depois o coordenador de cada centro de estudo também fazia uma aula prática, digamos assim, uma avaliação para balizar também no uso cotidiano, né? No uso prático para o procedimento. Então, acho que também, é claro, né, uma prática em si também não vai favorecer tanto assim quanto um N de intubações maior usando o dispositivo. Mas eu acho que também, como não tem descrito isso no BIM, se foi realizado esse treinamento prévio ou não, antes da coleta de dados, isso também deixa isso muita coisa em aberto, assim, sabe? Sim, sim. Não, eu imagino que no BIM o centro deve ser formado por médicos mais experientes, né? Provavelmente com N maior de intubações com Bulge, provavelmente isso impactou. Agora, outra coisa que eu queria te perguntar, que chama atenção, apesar de não ter significância estatística, foi a hipoxemia. Você mostrou ali na hipoxemia que não teve significância, mas ela teve uma tendência numérica maior no grupo do Bulge. Aí mesmo. Ela teve uma tendência numérica maior no Buge, mas não teve significância. Você consegue explicar alguma razão pela qual os pacientes tiveram mais hipoxemia no grupo do Buge? Então, esse é um dado interessante também. Eu acho que como o uso do Buji, ele também tem o procedimento para você entubar com o Buji é um tempo um pouquinho maior do que com o uso do fio guia direto no tubo, isso pode ter favorecido. Porque se a gente olha também na matéria suplementar, né, ele fala de média de saturação durante a indução e no momento em que a primeira tentativa se iniciou. E ele vê que a média era muito similar entre os dois grupos, sempre permanecendo assim por volta de 100, 99, mas após a intubação, 2 minutos, o do não encontrou diferença estatística entre os dois grupos, mas talvez esse número aumentado no grupo do Buji seja em decorrência do período maior para o procedimento de intubar usando um Buji. Aqui Sim. a gente não tem muito a técnica, a gente até usa de vez em quando assim, mas a gente não tem isso como rotina, digamos assim. A gente usar o kiwi grip, né, que é deixar o bugie dentro já do tubo e a gente fazer tudo com uma mão só. Aqui a gente tem mais o costume de usar um auxiliar para passar o tubo para a gente, né? Então a gente passa o bugie e a gente pede, pode passar, porque eu já estou dentro da corda vocal, pode passar o tubo. Só que a gente também poderia fazer isso de forma sozinha, né? Eu acho que isso, em geral, talvez ainda manteria um tempo um pouco maior comparado com o uso do tubo com estilete, com fio guia, mas talvez ele diminuiria um pouco mais esse tempo. Então, talvez esse tempo ele pudesse se retratar nessa forma de que acaba levando a mais dessaturação. Mas eu não sei também. Acho que isso teria que ver exatamente quais subgrupos de pacientes que tiveram essa dessaturação para entender melhor por que desse motivo, né? Um ponto que eu também acho, acredito que possa ter acontecido, tem que lembrar que o estudo não é um estudo duplo cego, né? Também é impossível, seria impossível fazer um estudo duplo cego, um estudo open label, um estudo aberto. Então os operadores eles sabiam o que estava acontecendo, eles sabiam que o desfecho primário era a tentativa, era o sucesso na primeira tentativa. Então pode ser que com o Bulge eles ficassem laringoscopando por mais tempo o paciente. E tem um ponto do material suplementar que é legal, que é interessante, que é sobre a pré-oxigenação. 30% dos pacientes foram pré-oxigenados com catéter nasal de O2. Então, talvez a pré-oxigenação não tenha sido suficiente para garantir uma intubação adequada e talvez por isso os pacientes possam ter feito mais hipoxemia. Aí eu já não sei se no grupo do Bulge isso teria alguma relevância. Uhum. E um outro ponto que eu queria agora aproveitar o Duílio para comentar o que ele comentou comigo hoje de manhã sobre o porquê dos 12 segundos de diferença. Duílio, você pode comentar?
Acho que ele não tá, então vou perguntar pro Ayrton. Mas ele mandou uma mensagem aqui. Ayrton, por que esses 12 segundos de diferença? O que que você acha que aconteceu e como você acha que poderia melhorar e reverter esses 12 segundos? Oi, doutor. Tô Ah, aqui, eu tava com o microfone. você consegue responder? Tá me ouvindo? Então, como eu falei, tem aquela questão que é o que o Ayrton acabou falando também, o tempo de inserção, que a gente sabe que são dois operadores. Alguém coloca o bouge, alguém vai lá e coloca o tubo por cima. Que é o que o Ayrton também comentou, a gente fazer o do canto que o grip, que daí pode reduzir esse tempo. Outra coisa que eu acabei comentando ali no chat é que a gente viu lá no Beam Trial que tem uma, mesmo tempo, na realidade um pouco menor, inclusive para o Buji, para a inserção do tubo em comparação ao estileto, ou ao guia, né? Então é meio discordante os dados. Quem demora mais, quem demora menos. Então o Beam e o Buji, eles discordam esse quesito. Sim, isso é interessante. E você consegue, comentar a respeito, Ayrton, do porquê dessa diferença? Eu não entendi muito bem a parte do demora do procedimento, sim, isso faz bem mais sentido para mim. Mas a segunda parte ali da explicação eu não peguei muito bem. É, também achei meio confuso. E o que bom, mas em resumo geral, na minha opinião, assim, se a gente fosse aplicar no mundo real, o Bulge Trial não é aplicável no Cajuru. No Cajuru a gente entuba muito com Bulge, então eu acredito que os nossos resultados seriam muito parecidos com o BIM. Eu só não sei se com essa taxa altíssima de sucesso de 98%. Isso chama muito atenção, comparando com os 80% do Bulge, me parece que o Bulge teve resultados muito baixos comparados com esses 98% e poderiam melhorar bastante, mas eu acredito que no Cajuru a gente teria uma taxa de sucesso elevada também, porque a grande maioria aliás, todos os residentes e a maioria dos plantonistas trabalham e já tem experiência com o Bulge. Então, acho que daria para a gente ter um resultado interessante lá. Talvez fora nas UPAs, aí vocês sabem melhor do que eu, acho que o resultado seria um pouco mais Então, doutor, parecido com o Bulge, né? Com o Bulge Trial. Eu acho eu que a gente acredito tem que uma quantidade de preditores de via aérea difícil diferente também, né? Como a gente tem mais do paciente de trauma também, que é um pouco de uma amostra meio subutilizada aqui, né, que é por volta de 10 a 15% dos pacientes em todos os dois subgrupos, né, eu acho que isso variaria um pouco com a gente. Mas acho que o principal é também o próprio instrumento, né, o próprio bugie, né. A gente pega muito bugie reciclado, reutilizado, então a gente pega ele já com uma deformidade já nele que também vai dificultar o nosso uso, né? No BIM, o bugie era uso único, então ele chegava reto, com a ponta na angulação certa, era utilizado e descartado. Aqui a gente tem que reutilizar o bugie, às vezes a gente olha já o bugie dentro do material já e a gente fala assim, olha, eu prefiro fio guia do que esse bugie aqui porque já está todo torto e eu não vou conseguir usar esse bugie. Ou é aquele bugie, quem sabe aqui, quem usa aqui sempre vai saber, né? Quando é aquele bugie amarelo, molengão, que é horrível, porque já foi utilizado um monte de vezes, já foi esterilizado e está muito maleável e não está rígido mais, também prejudica a intubação. Então, Sim, acho que o do próprio dispositivo em si, para a gente, já é uma dificuldade. perfeito. Excelente, Ayrton. Foi muito boa a discussão. E por final, assim, o que que você tirou de conclusão desse estudo? Eu acho que para a gente da forma intra-hospitalar, né? Porque eu acho que uma falha ainda desse estudo talvez é a gente não conseguir analisar de forma extra-hospitalar, né? A gente tem muitos de nós, né, de residentes e tal, a gente trabalha em ambiente extra-hospitalar, então de ambulância que também é outra realidade de estrutura, de forma de posicionamento de paciente. Então a gente não consegue analisar muito bem como esses dispositivos auxiliariam a gente, o quanto eles aumentariam a nossa taxa de sucesso, um ou outro. Mas eu acho que o que ele quer mostrar, principalmente nesse estudo, é que o uso de qualquer dispositivo que seja, tanto bugie ou fio guia, se você já tiver um treinamento prévio adequado, uma prática sustentada com o uso desses dispositivos, ele vai ajudar na tua taxa de sucesso na primeira tentativa de intubação, mas que isso também poderia se perpetuar nas outras tentativas se você não encontrasse sucesso logo na primeira tentativa. Então, antes de usar o tubo molenga ali sem nenhuma outra coisa, opte sempre por usar ele com algum outro dispositivo assistencial, bugie ou fio guia. Eu acho que isso é o grande resultado que esse estudo quer mostrar pra gente.
Perfeito, Ayrton. Muito bom mesmo. Adorei a apresentação, discussão muito boa. E, pessoal, é isso, vamos encerrar. Daqui a 2 semanas a gente vai ter a apresentação do ArtsNet, se eu não me engano, pela Isa. E obrigado pela participação de todos. A gente vai deixar a aula gravada no YouTube para quem quiser rever ou assistir para quem não pôde participar. Obrigado, Ayrton, mais uma vez. Obrigado a todos. E até daqui a 2 semanas, pessoal. Obrigado, doutor. Até mais. Até.